As pedras dos arrecifes inspiraram o nome Recife e assinalaram o destino, o de porto comercial, lugar onde atracavam embarcações que traziam produtos manufaturados e artigos de luxo da Europa e negros escravos da África, logo mais partindo carregadas de pau-brasil, açúcar, aguardente e algodão. O Recife tem sua história indissociavelmente ligada a essa marca de origem. A estrutura e o dinamismo da economia agroexportadora, de que o movimento portuário era a maior expressão, projetaram-se no espaço, influenciaram seu crescimento e sua expansão, imprimiram suas marcas na paisagem e no traçado urbano, alimentaram a vida política e social. O primitivo bairro do Recife concentrava as atividades administrativas e funcionais ligadas ao comércio de importação e exportação. Suas ruas estreitas, tortuosas e escuras foram alvo de um surto modernizador em meados do século XIX. Mudanças nada comparáveis à reforma urbana que atingiu o porto e o próprio bairro por volta de 1910 e fez ruir quarteirões inteiros, destruindo prédios e traçados seculares, transforma a paisagem com uma velocidade e intensidade atordoantes. As reformas urbanas do Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, inspiradas no modelo Haussmann para Paris, inauguraram o furor demolidor que atravessou o século XX no Brasil. Marcas da singularidade assumida pela reprodução do capital, expressão também da dificuldade de cada geração conviver com a memória das que a antecederam e impuseram suas marcas no tempo e no espaço. O bairro do Recife abrigava a alfândega, a inspeção do açúcar, o mercado de algodão, a associação comercial, as casas de exportação e importação e o mercado negreiro. As ruas estreitas e sinuosas, ladeadas por altos sobrados, eram animadas pelo trafegar de escravos e homens de negócio. Objeto de críticas, receberam melhoramentos urbanos a partir de meados do século XIX. Iluminação, água encanada, drenagem e saneamento, transporte público, benfeitorias nos cais e nas pontes. O Arco da Conceição, uma das 3 portas que guarneciam o Recife, o traçado das ruas e os sobrados de altura irregular constituíam marcas visíveis de séculos de história colonial que perduraram até inícios do século XX. A ânsia de modernização dos espaços urbanos e a sanha reformadora que inaugurou o século XX fizeram vir abaixo o Arco da Conceição e o Arco de Santo Antônio, eliminando o que se considerava obstáculo ao progresso, mas que eram também lugares de memória e de vivência de práticas coletivas. As muralhas dos arrecifes contra as quais rebentam as vagas do Atlântico, havendo ensejado o porto, foram alvo de novas investidas e novos usos no final do século XIX. A casa de banhos salgados nos arrecifes, tradução dos novos costumes de procedência burguesa europeia adotados pela população recifense, o dos banhos salgados dentre eles, respondia também ao desejo de modernização da cidade. Fundada em 1880, oferecia serviço de primeira ordem aos banhistas, constituindo-se lugar de reuniões e festas elegantes, expressão de uma nova sociabilidade burguesa citadina. Em 1924, um incêndio de grandes proporções pôs fim à casa de banhos, mas, já então, os banhos de mar haviam se espraiado por outros sítios, Olinda, Pina, Boa Viagem. Para entrar no porto, vindo de alto mar, ponha em linha reta o Forte do Picão e o Forte do Brum, até ter a ponta de Olinda diretamente ao norte. Então vire até fazer coincidir a Cruz do Patrão com os coqueiros de Santo Amaro. Rume agora em direção à mesma Cruz do Patrão até alcançar a parte interna dos arrecifes, ficando o Forte do Picão ao sul. Aí se pode ancorar ou então prosseguir para o sul, para o Porto do Mosqueiro.
Os bairros centrais do Recife, o bairro homônimo do Recife, Santo Antônio, São José e Boa Vista, exprimiam a divisão de trabalho e as hierarquias entre lugares, estabelecidas em função da economia mundo em franca expansão no século XIX. A localização de suas pontes, remetendo ao passado colonial, permaneceu praticamente inalterada, embora estas tenham sido alvo de reformas urbanísticas que lhes modificaram os materiais de que são feitas, as concepções de uso e os padrões arquitetônicos. Casas térreas dos becos também silenciando. Trapiches desmanchados, gameleiras postas de raízes ao sol. Martelos batendo dia e noite, carroças rodando no escoamento do material de escombro, engenheiros tomando medidas e espiando pelos teodolitos. Bondes desviados alteram a vida e os caminhos de todos. Ondas de poeira e, não raro, tijolos ou telhas atingindo transeuntes. Pouco a pouco, desaparecia aos olhos não um bairro, mas um cenário de milhares de criaturas no seu presente e no seu passado. O corpo santo também se desmanchava. Tudo no chão. Nunca se vira uma loucura assim. E não faltava quem acreditasse no ressurgir de atividades por esses terrenos imensos, cobertos de telhas, caibros, postigos, tijolos, pinhas, traves, soalhos, que os jornais anunciavam que se vendiam barato. Qual, por longos anos, seria um deserto, uma tristeza, umas ruínas. Mas o Recife não é somente um porto marítimo, com as suas vistas exclusivamente voltadas para as ondas, sendo obrigado a pedir do mar todos os meios de vida. É, além disto, um grande centro de população, de cultura agrícola, intelectual, moral, estética e com destinos outros a realizar, que não o de simples intercâmbio de mercadorias. Um vasto plano de melhoramentos e desenvolvimento do Porto de Pernambuco deixa logo entrever uma grande cidade a reconstruir-se de conformidade com as regras da arquitetura e as prescrições da higiene. Nos anos 1920, o novo Recife, por que alguns tanto ansiavam, reformado, modernizado, higienizado, expressão de civilização e cultura, podia ser visto apenas em certos pontos da cidade, em partes dos bairros centrais do Recife e nos destinados à morada e ao veraneio das classes médias e altas, como o do Derby e o de Boa Viagem. A maioria dos bairros aguarda, ainda hoje,
por melhoramentos urbanos pleiteados em meados do século XIX. Calçamento das ruas, água encanada, saneamento e esgoto, transporte público de qualidade, praças e ajardinamentos. Silenciadas as pedras, fez-se novo estrondo na cidade. Casas, ruas, becos, pátios e igrejas, trechos inteiros dos bairros de Santo Antônio e de São José foram destruídos entre a década de 1930 e a de 1970. Queriam-nos esquecidos, mortos. Ruíram para dar lugar ao que se acreditava representar o novo e moderno: avenidas, pontes de concreto armado e arranha-céus. Não o Recife que cheirava a revolução e a açúcar dos engenhos banguês, mas o Recife novo, o Recife dos automóveis, das fábricas, das chaminés, da gente apressada que passava sem a ver. Novo Recife, Porto Novo, Vila Naval. No século XXI, projetam o Recife do futuro. Grandes complexos imobiliários, para uso privado e para o gozo de uma clientela de alto padrão aquisitivo, poderão ser erguidos em áreas que perderam o dinamismo original, todas concentradas na valorizada faixa litorânea. Algumas delas, bens públicos, espaços de uso comum e patrimônio cultural, em vias de ser privatizadas. Terá dono o Recife? Como será o Recife que será? Ressoa insistente a indagação do poeta João Cabral de Melo Neto. Há algo de novo no Recife? Assim como o mar, parte da população do Recife levanta-se para reivindicar as muitas metades de terras que lhe foram roubadas. O Recife é nosso. Gritam e sonham a cidade sem nada lhe roubar. Sonham outra cidade e se organizam, reconhecendo a si e aos demais cidadãos o direito de pensar e decidir, coletivamente, sobre o lugar em que habitam e a que, por afeto, pertencem. Novo, no Recife do terceiro milênio, é sonhar com uma cidade plural, é lutar pelo direito à cidade, às suas memórias e identidades. É ocupar e valorizar os espaços públicos como lugar de vivências de experiências sociais e culturais as mais diversas.